Fala galera, beleza? E aí galera? Estamos começando mais um Podcreto aqui com o meu irmão Diego de la Rua. E aí, nego? Eu que vos falo, Juan de la Rua, e nosso querido Marcelo Terra. Hoje aí, tem um convidado Sejam super bem-vindos. especial aí, Renato Fabro, é um profissional Aí, da área da Renatão. construção, que já mexeu com piso, com central de concreto, com várias coisas, e vai contar um pouco aí da trajetória dele, de vida, né, dos desafios, das histórias interessantes e das novidades aí que ele que vem hoje com piso de concreto e tantas outras coisas. Seja bem-vindo, Renato. Fica à vontade aí, o espaço é seu. Bem-vindo, Renato. Opa, boa tarde a todo mundo, boa tarde. Obrigado aí pela abertura, pelo espaço. É isso. Tá? Realmente, eu venho aí de uma trajetória dentro do concreto, né? Existe uma vida toda até chegar aqui, a vida não que seja fácil, mas ela nunca foi fácil. E depois que a gente entra no concreto, a gente tem certeza que ela não será. Né? Isso é um negócio que todo mundo E quem que entra trabalha... não sai, né? Quem entra não sai. Entra no sangue. Passou de 3 meses, não sai. Entrou no sangue, já foi. Comecei, né, a estudar já tardiamente, não comecei, né, saindo do colegial e entrando já na faculdade. Primeiro eu falei, não, vou viver um pouco a vida, e aí que a gente se engana um pouco. Voltei a estudar, basicamente, meu filho já tinha 7 anos de idade. Tava me virando por aí. Só que eu venho já de um berço de construção civil, né? Meu padrinho tinha uma construtora pequena no litoral de São Paulo. Minha mãe a vida toda trabalhou com meu padrinho. Meu primeiro emprego com 14 anos foi na construtora dele. Né? Porra, comecei como porteiro ajudante, cara. Ajudava descarregando o caminhão, abrindo e fechando o portão, carregando o caminhão para mandar para a obra. Esse era meu primeiro emprego que meu padrinho me deu. Depois fui office boy, auxiliar de escritório, tentei estudar informática, né? Na época processamento de dados, aprendi um pouco, isso foi bacana, porque ajuda bastante a gente na tarefa do dia a dia de hoje, né? E depois de muito tempo, voltei a estudar a engenharia civil, e desde que eu comecei a estudar engenharia civil, o tema concreto sempre me chamou muito a atenção, né? Com isso... dei sorte logo no começo da faculdade de conseguir estágio já na Holcim, uma empresa que eu trabalhei por bons anos lá. Comecei como estagiário, assumi uma filial de concreto, depois assumi uma região para tomar conta, recebi algumas propostas de outras empresas, né? Também grandes do segmento, e por aí eu fui começando a construir essa carreira dentro do concreto, tá? O mais interessante foi a minha chegada, né? Quando eu cheguei no concreto, o cara que estava me entrevistando, inclusive Roberto Piricilis, se estiver vendo aí, um grande abraço. Mário Walker Costa, professor eterno, estamos juntos sempre, Marião. E trabalhamos juntos aí até 2020, 2021, a gente veio junto nessa pegada, todo mundo. Né? Fazendo a entrevista com ele, o cara olha para mim e fala, cara, me assusta te contratar. Porque quando eu ofereço um salário de estagiário, eu espero que o cara que esteja chegando aqui seja um moleque de 17, 18 anos, que qualquer dinheiro que cair na conta para ele tá bom, o pai banca tudo. Você já é pai. Você já paga suas contas de casa, sua faculdade. Como que você vai viver, cara? Você vai ficar aqui com a gente, cara? O cara não acreditou. Falei, talvez esse seja o meu diferencial. Eu tenho a necessidade de fazer acontecer. Né? O negócio não vem fácil. E isso aí me proporcionou um grande aprendizado. Tive uma boa passagem, né, pela área do laboratório, né? Área Isso foi na Holcim, Renato? Na Holcim. Na Holcim. Onde tudo começou. Né? Tive uma baita de uma escola, cara. Tive um outro professor lá dentro do laboratório, eu tive alguns professores, né? Em especial, Carlos Melo. Também, ó, Caramelo, se estiver vendo a gente aí, grande abraço. Caramelo. Ele não gostava que chamava ele assim. Boa. Mas, puta do respeito, admiração, profissional de primeira, cara. E me colocou num laboratório, a gente tinha uma puta de uma biblioteca à disposição, né? E ele falava, cara,
pesquisa. Você vai ali no laboratório, vai ver o que está acontecendo, vai pegar a norma, vai ler, tem a instrução de trabalho, vai acompanhar. Não entendeu? Aqui tem uma porrada de livro, cata, estuda. Não vamos brigar com você se você estiver sentado nessa mesa lendo um livro, pesquisando um tema. Mas não venha me fazer perguntas se não tiver fundamento. Olha que top. Entendeu? Pô, isso legal aí... pra caramba, meu, cara. Puta do impulso no começo, né? E eu entendi que isso era verdade no dia tipo que eu fui... tapa na bunda, né? Vai... Meu, você é louco. Eu tomei um tapa na cara na sequência que você não acredita, cara. Com poucos dias, o cara fazendo um trabalho, eu cheguei e falei... Ô, Melo, me ajuda aí, cara. Por que isso é assim, assim, assim? Falou, porque você não tá pegando o livro e lendo. Porque uma pergunta assim você não faz pra mim. Putz, que pariu. Então eu tive que aprender, cara. Tive que aprender meio que... Esse é o aprendizado que ele não sai da cabeça, né? Porque quando você aprende fazendo e buscando conhecimento, é um negócio que você não esquece. Diferente de você só ficar escutando alguém te falar, né? E escrevendo, né? Não, isso aí, cara, foi assim... Hoje eu sinto a diferença. No começo, cara, chegava a dar raiva. Chegava a dar nervoso, cara. Puta, eu preciso perguntar, mas como que eu vou perguntar? Putz, cara, eu dava receio de perguntar, cara. Eu faço isso com os meus filhos, cara. Verdade, cara. Assim, claro, o Vitor agora já faculdade e tal, não vem tanto pedir, né, ideia, querer que eu ajude. Sempre na matemática, né, porque eu sou engenheiro, então às vezes eles vinham assim, pai, me ajuda com isso, tá? O livro tá ali, você já estudou? Porque eu não tô vendo aqui, cara, nem um risquinho aqui. No mínimo você tem que tentar fazer. Então você vai ler, você vai tentar fazer, você vai trazer pra mim, eu vou ver se tá certo. Se não tiver certo, aí eu vou te ensinar, mostrar onde que você errou, onde que você não tá enxergando, mas primeiro você pega e faz. Aí eles iam lá, voltavam e tal, e assim... O Vitor, cara, tinha uma dificuldade muito grande em matemática, e assim eu consegui fazer ele aprender matemática. Hoje ele se vira muito bem na parte de matemática, né? E a Juju, que tá com 14 anos aí, eu tô sofrendo um pouco, porque ela prefere não vir falar pra mim, entendeu? Porque ela sabe que eu vou fazer ela fazer, então... Daí ela quer pegar um amiguinho que já fez, copiar, e aí não vai ter aprendizado. E vai sofrer, né? Mais pra frente, porque... certamente. Matemática, engenharia, né? Conhecimento de física, de matemática, de engenharia no geral, é um conhecimento que todo mundo devia ter. Porque explica muita coisa. A física explica muita coisa. E quando a gente entende o porquê as coisas acontecem, a gente fica menos bravo, né? Se revolta menos, entende? Não é verdade? Mas não que você não xingue. Você acha que quando caiu a maçã na cabeça lá do Isaac Newton, ele não xingou? Cara, obrigado. Maçã, filha da... Daí pra lá. Cara, isso aí acontece com a minha filha também. Né, ela estuda toda terça e quinta, ela tem prova na escola. Então, toda segunda e quarta, a gente estuda. Começa a chegar na segunda-feira, 4 horas, já vem a mensagem dela. Oi, papai, tudo bem? Amanhã é prova não sei do que, a gente pode estudar? Pode, já vai dando uma lida, já faz as anotações que a gente estuda na sequência. Por sorte, ela adora matemática. Que bom. Né? Ela gosta muito da área de exatas. Ela fala, inclusive, que vai ser... engenheira aeronáutica, né? Tem projeto que é trabalhar uns negócios. Falta muito mulher nessa área, né? A gente que fez engenharia sabe, triste, né? Sala de engenharia, né? Demais, cara, demais. E outra, cara, quando você vê a mulher na engenharia e ela tá no campo na engenharia, ela sofre um preconceito danado. Sofre. Né? E aí a mulher precisa ter muito pulso para se impor e conseguir fazer o trabalho de respeito. Certeza. Ainda tem muita discriminação. Tem algumas disso, engenheiras aí que são, moerado, vocês são fera. Nossa, conheço algumas que os caras ficam, sabe? Porque mulher, sabe, né? Mulher, capacidade feminina é absurda. É absurda. Com processos, né? Então a mulher se destaca muito. Detalhista, cara. Detalhista. Mulherada é detalhista. Algumas sofrem, mas algumas sofrem por um período, mas elas se moldam ali e se tornam grandes líderes. Grandes líderes. Meu, e tive algumas, assim, no longo da vida aí, cara, profissional, que... trouxeram aprendizados incríveis, cara. Incríveis.
Inclusive na tecnologia do concreto. Sentava para conversar com uma puta de uma propriedade, cara. Descobria coisa, desenvolvia traço. Cara, desenvolver traço como ninguém, cara. Entendeu? Fabrícia Passos, aí, abraço. Meu grande professora. Era o telefone que quando tocava, todo mundo esperava 3 vezes, rezava, pensava o que ia falar, porque você não sabia de onde vinha, cara. Você não sabia o que vinha e de onde vinha quando ela ligava. Você sabia que ia vir alguma coisa. Não, aí você pegava e começava a pensar. Você sabia, você começava a pensar, cara, vamos lá, como que tá meu controle de água, como que tá meu material, como que tá meu desvio padrão, como que tá... Cara, você começava a passar a Bíblia e fala, cara, eu não lembro. Oi, Patrícia, tudo bem, Fabrícia, como que você tá? Oi, tal, tudo bem? Tal coisa. Cara, não, mas... Depois você me fala, pá. Eu desligava. Puta que pariu, tomei outra, cara. E eu sabia a resposta, mas não dava tempo. Não dava tempo de falar, né, cara? Mas aí, Renato, você entrou na Holcim, ficou quantos anos trabalhando lá daí? Cara, na Holcim eu trabalhei até 2015. Aí depois de 2015, né, eu tive nessa trajetória, eu comecei como estagiário, bastante tempo focado na área técnica, né, desenvolvimento de traço, ensaio de materiais, acompanhamento de obra. E lógico, o estagiário sempre ia fazer a furação de laje para acompanhamento de volume. Aí esqueciam de mandar a refeição do estagiário, né, seu Isaías? Grande abraço, obrigado. Aprendi demais com você. Show. Né, e passei também pela área comercial. A gente tinha um setor que era programação centralizada, né? Então toda grande São Paulo ligava para uma central, que aí a gente fazia toda a realocação de bombas, deslocamento de frota conforme necessidade, né? Tudo saía de uma programação para as filiais. E aí na filial você tinha o despachador de concreto, que era o cara que ia acompanhando a programação e mandando as cargas para a balança, e tinha o operador de central, vulgo balanceiro, né? Que a gente chama, né? Carrega as que betoneiras. fazia as cargas de acordo com o que o pessoal da programação tinha feito e de acordo com o que o despachador estava tendo para lançar no dia a dia ali, né? E aí isso aí ia fazendo a logística acontecer. Desse ponto lá atrás que a gente começou... Devia ser uma central bem grande para ter esse... Cara, a gente fazia... despachador e tal, porque a maioria não tem esse... Não, aqui na Grande São Paulo, cara, a gente tinha na época aí 6, 7 centrais, fazia 50 mil cúbicos por mês só aqui na Grande São Paulo. Nossa senhora. Entendeu? Era um volume assim monstruoso, cara, era um negócio monstruoso, era assustador. Pauleiro o dia inteiro. Dia inteiro, cara, dia inteiro. Pauleiro. Noite inteira, às vezes, também. Você pegava assim e falava, cara, eu tenho hoje 500 metros na tela, tô suave. E chegava a fazer... Tô tranquilo. Chegava a fazer 2 turnos. Chegava, cara. Puta, depois de um tempo já... aí eu já tinha assumido filial, tava em Santo André, né, já como coordenador de operação na Holcim, e a gente tava atendendo a obra do monotrilho. O monotrilho sai lá da Vila Prudente, ali quem conhece a região, sai da Vila Prudente, vai até São Mateus. Uma puta de uma linha grande para fazer. E concretagem de dia e de noite. Não parava, né? Parava só no domingo de manhã. São Paulo, né, Renato? Eu acho que a logística de você operar isso em São Paulo é bem complicado por causa do trânsito, né? Que cara, quando é uma loucura, né? Como que é esse desafio aí do trânsito? Vocês colocam mais aditivo? O que vocês fazem? Cara, na verdade a gente tem um estoque de vela para Nossa Senhora do Concreto, né, cara? A probabilidade de dar ruim é muito grande, cara. Eu sempre penso isso aqui em São Paulo. Pensa a seguinte situação, cara, filial da Água Branca. Filial da Água Branca, puta, na rua da TV Cultura. Hoje lá funciona uma Polimix, né? Foi uma Rio Mix, depois virou uma Polimix lá já faz alguns anos. Foi um dos meus berços também de quando estagiário, aprender naquela filial. Cara, era uma filial que quando estava tranquilo era 600, 500, 600 metros na tela. A gente fazia lá 15 mil cúbicos por mês, brincando de 12 a 15 mil mês de boa, assim, para fazer. Só que, cara, na hora que você passava do portão para fora, a rua já era rodízio. Nossa. Já era rodízio, cara. Complicado. Puta, aí você tinha que ficar todo dia fazendo troca de betoneira com filial. Puta, eu tenho volume para atender e hoje eu tenho 5... O custo de logística é lá para cima porque tinha que ficar você tinha que trocar, senão você não consegue atender, cara. Nossa. Você não consegue atender. Carreta para descarregar. E não valia a pena pagar a multa do... Meu, inevitavelmente, né, cara? A gente acabava pagando uma porrada. De multa, e não só isso, né, cara? Com uma zona máxima de restrição de veicular Esse também. dia tomei que aí uma, você tem um centro aqui, reduzido. Por causa disso. Era não pra sabia, atender. né? Vim pra a gente... Agora eu tô vindo mais, a gente se atenta um pouco mais. Mas vim com o meu carro, não sabia. Então chegou a multa lá pra mim lá. Não, de repente você passa num lugar ali perto da Marginal e fala, daqui pra lá é rodízio, né? O pessoal tem o folclore que todo
todo motorista de caminhão betoneira de São Paulo carrega 5 quilos de açúcar atrás do Cara, 5 quilos, cara. 5 quilos é pouco. 5 quilos às vezes é pouco. Já deu desespero já de caminhão quebrar, socorro não conseguir chegar. Porque tá no trânsito. Puta, tá no trânsito, o cara não tem o que fazer. Eu peguei e falei pro cara, vai lá, compra 10, 15 quilos de açúcar, joga dentro e deixa batendo. Aí o cara falou, ainda tá dando pega. Eu falei, meu, sangra diesel, joga diesel, começa a jogar qualquer coisa aí dentro, cara, pra tentar salvar. Vamos aproveitar esse gancho aí. Explica aí, Marcelo, pra galera aí, qual é essa reação aí, por que o açúcar não deixa o concreto endurecer? Na realidade, a gente fala açúcar, existem aditivos, né, que são inibidores de hidratação que antigamente se fazia à base de açúcares, né? E o açúcar realmente, se a gente pegar um saco de açúcar aí, qualquer açúcar comestível mesmo, né, jogado no concreto, vai inibir a reação de hidratação do cimento, né? E aí quando quebra um caminhão betoneira, você não tem recurso, você não tem aditivo retardador, não tem nada. A solução é pegar açúcar e jogar dentro do caminhão betoneiro. Você acaba perdendo, não tem que jogar fora. Então, mas daí, tipo, será você não vai usar esse concreto depois, né? Depois que ele tem contato, ele estraga o concreto, né? Mas aí, no caso, será que o cristal do açúcar entra entre a reação entre a hidratação do cimento com a água? Então, mas acho que ele inibe porque ele fica no meio, né, dessa ligação, porque quando a molécula de cimento ela hidrata, ela solta aqueles, né, ela solta os bracinhos que entrelaçam com os outros bracinhos, né? Os cristais de hidratação, né? Daí talvez o açúcar, sei lá, quebre isso, né? Basicamente, o que ele faz? Ele cria uma barreira de hidratação. Então, ele para de hidratar, né? E não vai hidratar mais depois que você fez isso, já era. Não, depois de um tempo ele volta, né? Dependendo da dosagem, você pode voltar a hidratar, dependendo da quantidade que você coloca. Claro. Só que a gente não tem controle, né? Aí precisa fazer teste. Quando a gente fala de açúcar, não, né? Quando a gente fala de aditivo inibidor de pega, sim, a gente consegue ter esse controle, sabe, né? Então, aditivo inibidor de pega de hidratação, a gente consegue... eu quero 12 horas, eu quero 24 horas, 36, 72 horas. Eu consigo fazer esse cálculo, fazer o teste e garantir que eu vou conseguir a inibição de hidratação. Só que ele vai baixar a resistência também, né? Esse aditivo inibidor ou não? Isso. Normalmente ele abaixa um pouco, tá? Ele abaixa um pouco. Então tem que compensar, a gente compensa isso. Mas quando eu falo assim, quebrou um caminhão, você joga açúcar, coloca o que der de açúcar lá dentro para não perder o balão. Não perder. O problema é secar o concreto, pra galera entender, né? O concreto, se você não descarregar ele a tempo, ele seca dentro do balão. E aí, galera, você pega hoje, se for comprar uma betoneira nova, hoje, pra vocês terem uma noção só do que a gente tá falando. O custo hoje de uma betoneira nova é na faixa de R$150 mil. O conjunto, né? O balão com o redutor. Só o balão, isso vai cair um pouco, mas você não vai gastar aí menos de 50, 60 mil reais aí num prejuízo desse de você perder um balão. Exato. Exato. Uma carga de concreto vai custar pra concreteira, sei lá, 2 mil... Não, menos, é 1.000 e poucos reais hoje. A faixa de uns 270, 280 reais. Vai variar um pouco aí do traço, do metro cúbico do concreto, em média. Exato. Mas fazendo uma comparação pro cara entender, tipo assim, ele vai perder ou 1.000 e poucos reais jogando açúcar no concreto, ou 50 pau, né? Porra, que é o concreto. É uma conta muito simples, né, cara? Me dá 50 pau de açúcar 25, que eu jogo aí dentro. É por aí. Fora o custo direto do caminhão tá parado, né? Sim. Até voltar a operar, cara, pô. A gente, como concreteiro, a gente pode falar pra você, a gente tem problema, assim, de concreto grudar no balão, isso acontece muito, então o cara tem que de tempo em tempo tá lá, quebrando esse concreto. Não são todos os operadores que fazem isso, infelizmente, e daí o concreto começa a grudar mais. Já teve balão nosso que a gente teve que parar, que tá com 3 metros de concreto dentro. Cara, isso daí não impacta só né, no volume que você vai transportar, mas ele impacta na homogeneização do concreto, ele impacta no custo de manutenção. Um balão normalmente... Não entra, né? Cabe 8 metros de concreto. Um balão normalmente, se o pessoal entender, se você não for pegar uma subida muito grande e tal, até 9 metros e meio, você coloca num balão de 8, dependendo da marca. Né? Mas tem balão que tá com tanto concreto que você não consegue carregar 8 metros. Você não consegue carregar 8, aí que tá. E aí você começa a entrar em um outro quesito, né, cara? Que é o quesito qualidade, porque você não consegue homogeneizar direito o concreto. E outra, você aumenta o custo de manutenção,
Porque você começa a forçar o redutor, você começa a forçar o conjunto de rolete, ele começa a dar muito tranco por causa do peso. Essa é uma briga nossa lá tanto assim, mas é isso aí. Essa é uma briga nossa na Superbase com os operadores nesse sentido, de não deixar... Porque assim, quando começa a grudar é fácil de tirar. Exato. Tá só uma casquinha ali, o cara vai, tira. Agora, começou a aumentar isso, o cara tem que entrar com um rompedor dentro do caminhão. É uma coisa complicada. Isso aí, assim, cara. Renato, tem uma outra pergunta para você. Por exemplo, a gente tem em São Paulo alguns fretes, por exemplo, de produtos perecíveis que eles têm mais acesso, né? Eu acho que a zona fechada tem preferência. O concreto a gente sabe que é um produto perecível e 2h30 depois está começando a secar já, né? As concreteiras de São Paulo têm alguma liberação desse tipo de acesso para... Tipo rodar em faixa de ônibus, essas coisas assim? Faixa de ônibus, essas coisas, acho que deveria ter, porque é um produto perecível. Não tem, sabe cara. Que eu acho que é uma isso não luta tem, que... isso não tem, cara. Eles tratam o concreto... É uma luta importante para os concreteiros lutarem com os políticos aí para conseguir isso. Então, mas assim, hoje... ouvindo a gente aí, nosso governador Tarcísio, ajuda a gente aí, pô. Concreto na faixa de ônibus. Isso é verdade. Isso é grave. Não, mas aqui a gente não tem, cara. A gente não tem. Até porque a faixa de ônibus já é de concreto, é melhor até para ele rodar, vai destruir menos, né? Agora, recente, eu tava pela Supermix, teve uma obra de revitalização aqui do Parque do Anhangabaú, né? Ali perto do Anhangabaú ali, uma puta de uma obra que foi feita. Cara, e era véspera de carnaval. Concreto bombeado, uma bomba-lança de 48 que a gente tinha para poder alcançar o ponto de concretagem. E a gente começou o concreto num sábado, 8 horas da manhã. Quando deu por volta de 1, 2 horas da tarde, começou a fechar todas as ruas, bloquinho de carnaval andando para tudo que é lado, caminhão que entrava que não conseguia sair, caminhão que saía que não conseguia chegar de novo carregado, a bomba dando pega lá dentro, tendo que bombear concreto pelo coxo para circular, para não perder a tubulação do concreto. E, cara... Nada, o carnaval era mais importante do que qualquer outra coisa naquela região. Né, deu um trabalho gigantesco para a gente conseguir fazer essa logística aí. E falando com o pessoal do trânsito, né, o DSV que chama aqui em São Paulo, o pessoal para conseguir liberar o acesso, mas era muita gente andando para tudo que é lado. São Paulo, cara, é uma baita de uma cidade. São Paulo... produz concreto demais. Muito. Um berço tecnológico fantástico. Eu trabalhei, na última central que eu trabalhei aqui, na Supermix, no bairro do Limão, eu cheguei a ter 25 tipos de aditivos diferentes. Fora o aditivo de linha, o polifuncional, né, de linha que a gente já trabalhava, 25 tipos de aditivos diferentes. Fora as adições que as construtoras mandavam. Macrofibra, microfibra, o Dry, que é inibidor de retração, Shypex, Metacaolin, silicativa. Uma porrada de coisa diferente para fazer os projetos especiais aqui dessa região. Legal, então, cara... Essa é a importância da nossa conversa, Renato, aqui, até assim... É mostrar para o público que o concreto a gente tem solução para tudo, né? Basta conversar com a gente, né? Conversar com os concreteiros, pedir. Então a gente tem muita solução e as pessoas estão restritas muitas vezes ao concreto convencional só lá. Né? Cara, pensa a importância dessa frase que você está falando, cara. Vamos abrir o leque agora para a engenharia no geral, para a nossa engenharia no geral. O leque que a gente tem solução para tudo que você precisar, para tudo que você precisar. O problema é que, às vezes, esse negócio custa. E o cara não tá pensando no benefício que ele vai ter ali na frente. Entendeu? Sei lá, vamos falar de um concreto altadensável, por exemplo. Puta, vou encher uma laje grande, viga muito grande, não sei, pilares gigantescos que a gente pega aqui. Outro dia a gente fez um pilar que ele tinha 1,5 metro de altura por 2 de largura por 30 metros de comprimento, cara. Nossa. Que é nada. Meu... Puta, sei lá quantos metros que foi naquilo, cara. Mas absurdo o tamanho de uma viga de transição que a gente fez. Foi, puta, aqui na Zona Oeste aqui de São Paulo. Cara, o custo que você tem de gente para jogar concreto, para vibrar concreto, o risco que você tem de dar bicheira, uma viga desse tamanho, a armação é muito densa. Para dar uma bicheira num negócio desse, a probabilidade é muito alta, só que o cara não vê que um concreto altadensável, por exemplo... Resolveria esse problema. Você diminuiria o tanto de gente andando em cima da ferragem, aquele
Você tira duas variáveis que são as das mais importantes aí, na minha opinião, para dar patologia no concreto. O Marcelo depois pode falar melhor. Claro. Que é a questão da água, que o autodensável você vai abrir ele no aditivo, você não abre ele... A resistência dele certamente E sobe. a questão da vibração, que se você vibrar demais, você vai ter problema de vibramento. Então você tem duas variáveis que são causas de muitas patologias, né, Marcelo, no concreto, que é a vibração... E a água, cara, você elimina isso aí, você tem uma garantia de qualidade. Pô, não digo 100%, porque pode acontecer algum problema ou outro no aditivo, no cimento, sei lá. Mas de quase 100%, cara. Talvez mais de 90% de assertividade no uso de um produto desse, se estiver devidamente homologado e tudo mais. Claro. Contra o quê? Falar em patologia... Eu não sei falar em porcentagem, só na hora mas que você muita começa patologia desse vibrar. Isso é uma questão de educação dos projetistas, tem que vir do projetista. Depois que o projetista mandou, a construtora não quer mudar, o dono da obra quer mudar, ninguém quer mudar. Todo mundo faz o preço baseado no que ele mandou. Conscientizar os projetistas e fazer isso. Uma vez eu tive uma conversa com um projetista, eu peguei uma obra que tinha uma armadura extremamente fechada, e aí eu fui falar com ele, falava, viu? E ele tinha colocado Slump 10. Eu falei, não dá, você tem que aumentar isso daí para no mínimo 16 de Slump, senão vai ser muito difícil de concretar eficientemente para não ficar bicheiro. Eu falei, não, mas se eu aumentar o Slump vai segregar o material. Eu falei, viu, você está com o conceito totalmente errado. Se você pegar um concreto mal dosado, ele vai segregar, é lógico que ele vai... Meter água nele, né? Aí não é o problema do concreto, é o problema de quem está comprando o concreto. Agora, isso não quer dizer, eu posso... É que nem um autodensável bem elaborado, bem feito, não vai segregar nada. Então as pessoas ainda têm um preconceito disso. Não sei se você sente isso no mercado, Renato. Cara, totalmente. A gente sente muito, cara, uma resistência, né, por parte do projetista em querer comandar o que a concreteira tem que fazer, né? Vou dar exemplo recente aqui, que eu estou trabalhando com piso há algum tempo aí. O cara colocou tanta restrição num traço de concreto que esse traço se tornou contraditório, né? O cara pega e fala, olha, cimento, eu preciso de tantos quilos. A água tem que ser em tantos litros. Eu preciso tanto... máximo de teor de exudação, eu preciso no máximo X de ar incorporado, eu preciso que você tenha agregados na dimensão entre X e Y, máximo de 15 milímetros de agregado, Brita 1, teor de argamassa variando de 49% a 52%. É isso aí. E você tem que me entregar uma planicidade, que aí a gente já sai um pouco do tema do concreto, vai mais para o pessoal do piso, da logística, né? Falando dos F-numbers, né? Que é a planicidade e o nivelamento de 55-45. Porra, para quem trabalha com piso sabe que isso aí já é uma exigência, né? Você já começa a não trabalhar tanto no sarrafeamento manual, que não que você não consiga entregar, mas você vai ter muito trabalho para fazer, né? E aí, cara, o cara pega e fala, você precisa ter 10 quilos por metro cúbico de compensador de retração, você precisa ter 600 gramas por metro cúbico de microfibra para trabalhar um pouco mais na fissuração do concreto, e você precisa ter mais 5,14 quilos por metro cúbico de macrofibra sintética. 5,14. 5,14, cara. Olha o preciosismo. Aí na hora que você pega lá a embalagem, vem uma embalagem de 3 quilos. Né? Aí a construtora fala para você assim, cara, beleza, você vai ter que pesar a diferença na balança. Eu falo, então tá bom, você põe um cara teu, porque senão não dá conta de fazer a vazão. Ou eu faço arredondamento para cima ou para baixo. Para baixo. Na mesa de reunião, a consultora fala, então se der o quebrado, você arredonda para baixo. O projetista fala, sou contra, arredonda para cima. Mas o meu custo, cara, isso é só tomando porrada de graça. Você toma porrada de graça. Mas entendeu? Isso aí, cara, o que acontece? O que acontece? Só para concluir aqui. Quando o projetista coloca esse tanto de restrição, a concreteira... Né? E eu tô, sei lá, 2 anos trabalhando com piso, mas eu tenho 15 anos trabalhando com concreto. E tem hora que na reunião ainda me posiciono como concreteiro. Porque tá no sangue, né? Como a gente falou no começo, tá no sangue, né? Não sai. Como. Pô, o cara coloca tanta restrição que você não consegue trabalhar. Porque eu tenho a fibra sintética. A fibra sintética ela é mais leve que a água. Para ela ser mais leve que a água, eu preciso ter argamassa para segurar
a fibra para baixo, senão ela vai flotar. Aí o cara fala que eu tenho que aspergir no mínimo 4,5 kg de agregado mineral, né, na superfície para fazer o endurecimento da superfície, garantir a abrasão, resistência superficial, e isso também ajuda a abaixar a fibra. Porém, para abaixar essa fibra, eu preciso que ele exude. Eu preciso ter argamassa e preciso ter a exudação. Só que eu não posso mexer em tudo isso porque eu tenho que ter o compensador de retração, porque a minha retração máxima fica em 350 micrometros por metro. Porra, cara, eu não consigo trabalhar. Porra, mas pra que era esse piso aqui? Cara, quando eu comecei com isso aí, cara, eu tinha cabelo, NASA, caiu. O que é andar nesse piso? O robôzinho da NASA? Logístico que vai ser alugado e ninguém sabe o que vai operar lá ainda, cara. E tem toda essa restrição, como eu falo assim, claro, gente, nada contra, né? Engenheiro, sou engenheiro, pessoal, né? O Diego é engenheiro. Mas, cara, você também... Tem engenheiro que atrapalha, cara. Tem, cara, tem. O que o projetista precisava? É falta de bom senso. Marcelo, Juan, Diego, vê se vocês concordam comigo. O projetista tem que chegar e falar assim, concreteira. Eu preciso que você me entregue uma tração à compressão de XMPA, uma tração na flexão de XMPA. Eu preciso de um módulo de elasticidade de tanto. Aí você pega e fala, olha, legal, a tração eu consigo, a tração na flexão eu consigo. O módulo de elasticidade, por característica específica do agregado da minha região, eu não consigo chegar no que você está pedindo. Eu consigo chegar nisso daqui. Para chegar nisso daí, eu vou ter uma logística muito maior, trazer agregado de longe, eu vou ter que fazer sei lá o quê. Aí entra um pouco o Marcelo brincando com as cartas traço, tentando compensar de um lado e de outro para atender. E aí estoura no custo. Na hora que chega no custo, o cara da obra fala, não tem esse custo, mas preciso fazer essa obra. Porra, cara, reduz o que você precisa. Entende Vamos gastar mais com projeto e menos adequando o retrato ao seu projeto. Cara. Papel é barato, cara. Depois que você começa lá, dá problema, fica caro a brincadeira. Não entra no setor do outro, né? Não entra no setor da concreteira. Exato. É a mesma coisa, nós concreteiros, querer dizer qual é o FCK, o FCK que ele vai usar, qual é o módulo da cidade. Não dá, porque eles não conhecem do material. Aconteceu um caso comigo, algum tempo atrás, que veio o Renato igualzinho, está falando, mesma coisa, até os números devem ser o mesmo, um copia do outro. E o que aconteceu? Quando veio para mim, a concreteira mandou para mim, falou, Marcelo, veio a especificação. Eu falei, não dá para fazer esse concreto, vai dar slump zero. Aí consegui o telefone do projetista, normalmente eles nem querem falar com a gente, né? E consegui falar com o projetista, ele falou, não, tem que ser essa condição minha, porque o concreto, se fugir disso, não tem qualidade. Eu já fiquei puto da vida. E eu falei, você tem que conhecer de material, você não conhece o meu material da minha região, como é que você me determina uma especificação? Tudo, você está amarrado, não consigo fazer nada e não vai dar slump. Aí, cara, não conseguia convencer ele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse traço seu, vou rodar no laboratório, você manda, se você quiser vir, pode vir, você manda um representante seu, que vai dar slump zero isso. E aí você me dá a solução, porque não tem. Aí resolvemos, combinamos, rodei no laboratório o traço, resumindo, deu slump zero, ficou a farofa, ficou horrível. Não deu certo. Filmei, mandei para ele nem foi nada, mandou alguém lá. Filmei, aí começou a convencer, então vejo que pode ser melhor. Cara, mas é assim uma consciência que as pessoas têm que ter, que o material concreto depende da região, não dá para ser tudo igual. O teor de argamassa não dá para ser determinado sem olhar o material. Densidade. Por exemplo, as minhas dosagens, o meu método de dosagem, exatamente. Quem determina o teor de argamassa é a granometria dos materiais, porque eu faço o empacotamento. Então, eu já bombeei concreto com 46% de argamassa que a bomba trabalhou em marcha lenta. Por quê? Porque dava condição, a granometria, o empacotamento que eu fiz. E se você fala qualquer projetista, 46% não dá para bombear, não dá para... Ficou perfeito. Então, é o conhecimento do material que vai determinar, por exemplo, o teor de argamassa. Não é uma pessoa sentar na mesa e falar, o teor de argamassa tem que ser de tanto a tanto. Não é isso. Exato, então, cara, exato. Assim, esse é o ponto crucial, cara. A relação água-cimento, beleza, tem que vir no calculista, porque ele sabe o grau de agressividade que está lá. Beleza, mas a água, por exemplo, não dá.
a água não dá para ele determinar tanto de água para você ter slump safe. Não dá para ele determinar isso. E algumas vezes, tudo bem, ele pode determinar e falar assim, eu quero que use 178 litros d'água e não use superplastificante. Falei, não dá. Cara, eu já não quero. Exato. Olha a situação ingrata que eu caio nessas brincadeiras. Projetista de São Paulo projetou um piso para Goiânia e eu daqui saio e vou fazer o piso em Goiânia. Concreto fornecido pela gente. Aí a gente negocia com a concreteira e tal, eu chego lá com a carta traço. E o cara limitava consumo de cimento. Aí o cara falou, amigão, na boa, aqui na região a gente não consegue produzir desse jeito que você está pedindo. Entendeu? Para atender as características que ele precisa, eu preciso trabalhar no meu cimento. Eu preciso trabalhar com a minha proporção, areia e pedras. Senão eu não vou conseguir te entregar. Entendeu? E ele falou, e aqui é outra coisa, eu tenho uma característica de região muito quente. Então, o teor de aditivo também muda. Porque senão a gente vai ter pega muito acelerada. Entrava, inclusive, o inibidor de pega no concreto. Porra, tava fazendo com o galpão fechado 42 graus de temperatura. Muito quente, muito quente, cara. Entendeu? Porra, eu fiquei procurando as comportas, cara, porque não era possível, esqueceram aberta ali. Tava cozinhando a gente, entendeu? E aí se eu falo... Mas isso é muito comum, né, Renato? Isso é muito comum. É o muito dia comum. Aí, cara, entra um pouco, né, da necessidade, né, de nós, engenheiros, entender do que a gente está fazendo. Tem muita gente fazendo coisa também que não entende o que está fazendo. Sim. Infelizmente. Esse é o maior problema. Infelizmente, isso que eu queria deixar claro para todo mundo, que a gente não está falando que não tem uso para esses concretos, nem que, né, esses concretos são errados, não. Para tudo tem um tipo de concreto certo. O que a gente está falando é que tem alguns casos que a galera mata formiga com bazuca. Entendeu? O cara pega uma bazuca e mata a formiga. Você usa uns concretos que não tem necessidade. Exatamente, que não precisa, que você não precisa. E muito com certeza é pela falta de conhecimento, né? É o que a gente falou já algumas vezes. A faculdade não prepara o engenheiro para lidar com concreto. Não. Mas o pior de fica tudo. A dica aí pro MEC aí, ó. Pessoal do MEC aí, tem um curso na faculdade de engenharia específico em dosagem de concreto, fazer uma parceria com o pessoal do IDD, tem a galera que já faz isso. Eu acho que você tinha que ter uma disciplina, cara, na Universidade de Engenharia, pelo menos uns 4 ou 8 créditos aí, para você acompanhar, realmente entender de concreto, cara. O que é AC, o que é o módulo da cidade, o que é... Porque o cara se baseia muito na norma, e a norma não vai projetar para você, amigo. Essa é a questão. Não é a norma que vai projetar para você. Você tem que entender, como esses softwares que tem hoje, né? Não é o software que vai projetar para você. Você tem que parametrizar ele da maneira correta. E outra, depois você tem que saber analisar, né, analisar cara? O resultado. Analisar o resultado. A leitura dos dados. Mas isso não é o que a gente tem na grande maioria dos casos, né? Quando se tem um projeto estrutural... Porque aqui a gente tá falando, de Brasil, cara. A maioria das obras nem projeto estrutural tem. Essa é a verdade, entendeu? Essa consciência tem que subir e muito. E aqui o nosso intuito é ajudar também os engenheiros a ter mais serviço para esse pessoal de cálculo, para esse pessoal de... Né? Porque, às vezes, também é um setor que não tem tanto profissional porque não tem tanta demanda. Pouca gente se preocupa. Porque o cara faz isso aí. O cara da construtora, muitas vezes, com nível de consciência baixo... faz o projeto uma vez com o engenheiro e quer replicar em outras obras, quer... É o Ctrl-C, Ctrl-V, não, tem já esse projeto estrutural, a gente já tem. Cara, então, vamos economizar tanto aí. Cada caso é um caso, cara. Eu já ouvi de engenheiro chegar... Engenheiro, né? Construtor, né? Chegar e falar, assina para mim o projeto. Eu não assino. Tem um monte de gente que assina. Eu não assino. Ele fala, não, cara, mas aqui é tranquilo. Eu já fiz casa ali, eu fiz casa ali. O terreno aqui, ele é bom. Solo é filé. O cara tá enxergando tudo, né, cara? Tenta explicar para um cara desse que a cada metro muda, né? A geologia que você tem, a característica do solo, que não é só pegar e construir, como você tá falando. Por conta disso daí, a gente acatou inúmeros problemas e patologias dentro de piso, por exemplo. Quando a gente fala de estrutura que recalca,
Né? Acontece muito isso. Por quê? Porque não tem uma análise bem feita, não tem um dimensionamento bem feito. A gente falou disso no primeiro episódio, entendeu? Não é feita aqui, análise de solo aqui é raramente feita, cara. Nas obras pequenas e médias, mesmo pisos aí, pessoal, principalmente da parte agrária e tal... dificilmente eles fazem um estudo do solo para fazer o piso de concreto antes. Dificilmente. Cara, dificilmente. E são grandes consumidores, né? Fazem parte de fundação, a amostragem é muito pequena. Também, eles fazem análise, eu já vi, faz a análise do solo, beleza. Só que não faz o teste de compactação. Aí vai ser... Cara, eu já vi gente caçando lugar para fazer... Para fazer o teste da viga, para fazer o LWD, caçando o lugar que o ponto passa. Ele passou, não deu, passou, não deu, passou, não deu. Ah, mas aqui deu, então aprovou tudo. Então vai. 3 que não deu, tá errado. 1 deu certo, pode fazer. Sabe? Porque isso, sempre querer adequar um projeto. Marcelo? Querer adequar um projeto já existente para uma situação que varia. Exato. Cara, assim, a situação varia, adequar o projeto existente, beleza. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa cultura de fazer a adequação do projeto na obra, não fazer a compatibilização antes, não fazer todos os estudos antes. Isso é uma deficiência nossa. Mas um grande problema que a gente tem chama-se planejamento de execução. O pessoal hoje consegue errar todo o seu planejamento. O pessoal que está à frente para executar o planejamento tem dificuldade com a mão de obra, quer contratar sempre o menor preço, aí apanha com a mão de obra, aí atrasa, aí o negócio começa a não andar, tá passando 50% do prazo, o cara tem 10, 20% de avanço de obra, aí tiram essa gerência da obra, colocam uma gerência que é completamente maluca, que fala, esse é tocador de obra, e o cara pega e quer fazer o negócio a todo custo, para quê? Para dar avanço de medição. Ele quer dar o avanço de medição, ele esquece das boas práticas da engenharia. Quando a gente começa a esquecer das boas práticas da engenharia, seja no concreto, seja na parte estrutural, na parte de fundação, na parte de instalações, cara, vai ficar muito mais caro você arrumar depois do que você pensar isso antes, do que você trabalhar isso antes, do que você ajustar o que precisa ser ajustado durante, mas da forma que tem que ser feito. Sabe, a gente tem, a nossa família tem investimento em obra, né? A gente constrói, tem uma equipe de construção e a gente vai começar algumas obras esse ano. Estamos terminando uma obra de um salão de eventos nosso lá em Itapeva. Show de bola. Inclusive, eu já vi as fotos, puta, muito bacana. Inclusive aí, galera, dos eventos aí, casamento, aniversário, e tudo que tiver formatura. Então já, a agenda já tá palestra, entendeu? Pode falar comigo aí, tamo... Itapeva e região. Negociação aí. Então, e eu falei, eu tenho uma pessoa que me ajuda, a Cristina. Um beijo aí pra você, Cris, parceira. Beijão, Cris. Administradora das obras. Eu falei pra ela, Cris, eu não quero que tire e coloque uma pá de terra antes de estar todos os projetos corretos, feitos e o orçamento da obra. Orçados. Completamente. Ó, você vai gastar tanto. Assim, pra você ter uma base, né? Você vai ter uma variação, mas... E muita pouca gente faz isso, cara. O cara chega no empreiteiro... Eu não tô falando de você perguntar ou fazer um cálculo de médio de tantos R$1.000 por metro quadrado, que isso aí qualquer um faz. Chega e fala, vou fazer uma casa de 500 metros, vou gastar 3 pau e 200 por metro, faz a conta e acabou. Não, eu tô falando de detalhar isso. Detalhar seu processo, detalhar seu projeto, detalhar suas etapas de obra. Então, é uma coisa que eu aprendi na porrada, fazendo obra, que a gente ia fazendo. Ah, tem a equipe lá, tal, saiu o projeto arquitetônico, sai com o estrutural e pau. Vamos lá. E não, cara, não é assim. Entendeu? E é assim que a maioria faz. Não faz um detalhamento da obra antes. Isso é muito importante. Você perder tempo com isso. Tá? Porque o cara não quer perder tempo no início. Na verdade, você não vai perder tempo com isso. Você vai investir tempo nisso. Isso. Investir, né? Exatamente. Você vai investir tempo falar nisso. Essa palavra perda, que não é. Não é perda de tempo. Exato. Você vai perder muito mais depois se você não fizer. Aí entra muito no que Pessoal, só aqui eu tenho uma experiência boa no Canadá, que a indústria de construção aqui é indústria, né? O setor de construção. Então, por exemplo, uma casa de 300 metros quadrados aqui se constrói em 3 meses, do zero, desde a topografia. Nossa. E assim, as casas, elas são... Ninguém constrói casa, então compra casa de construtora pronta. Então, eles pegam um bairro, vão fazer um bairro, fazem 500 casas no bairro, tudo de uma vez. Então, essas 500 casas se constroem em um ano.
Então, só para você ter ideia. Do zero. Só que o planejamento é fantástico. Os caras, quando vão construir, já estão há 3 anos pronto o projeto, tudo. E para fazer, só para você ter um nível de planejamento, de organização, para se fazer uma casa, por exemplo, são 56 equipes que entram. Então, cada equipe faz uma coisa. Então, tem uma equipe de topografia que chega, sai a topografia, entra a escavação, sai a escavação, entra a forma, o pessoal monta a forma e concreta, e aí vai subindo. Daí tem o frame, que é o pessoal de madeira, até colocar a chave na porta. Então, são 56 equipes. E é tão detalhado que essas equipes têm horário para entrar. Então, por exemplo, eu tenho uma construtora aqui, eu faço algumas etapas da construção, então o pessoal me manda, no final do dia, Marcelo, amanhã tem essa casa, essa se entra as 2, em outro bairro se entra as 3, então eu tenho um horário para entrar, e a hora que a minha equipe sai, já tem outro na porta esperando para entrar. Você vê o nível de planejamento. Cara, em uma casa de 300 metros quadrados, que sai do zero, pintada já com lustre, aqui tem fogão, micro-ondas, geladeira, máquina de lavar. Marcelão, eu tenho uma pergunta para te fazer. E se a equipe anterior atrasar? O que acontece com essa equipe? Não pega a próxima obra. Ela tem uma punição, né? Tem. Ela tem uma punição. A eficiência. Exato. Tudo bem, você pisa na bola. Eu tenho 500 casas para fazer para frente. A próxima entra outra equipe. Quanto que custa em média aí uma casa de 300 metros quadrados? O valor do metro quadrado. Cara, então, aqui está muito caro, tá? Isso aqui na América do Norte varia de região para região. Então, a taxa de juros tá altíssima aqui para tentar baixar o preço dessas casas. Mas uma casa de 350 metros quadrados, hoje a construtora está vendendo mais ou menos por $1,5 milhão, mais ou menos, de dólares. Nossa senhora. Pesado. Dólares, né? Meu, se a gente falar de dinheiro lá ou dinheiro aqui, $1,5 milhão é dinheiro, cara. Mas se a gente pegar qualquer moeda. Qualquer milhão. Bom, se a gente pegar uma casa não. dessa, por exemplo, esse não, infelizmente não tá muito. Se a gente pegar uma casa dessa em outra localização, nos Estados Unidos, por exemplo, na Flórida, que as casas são mais baratas, custa $350 mil. Nossa. Então, vai depender do mercado, onde você está, da região. A diferença mesma alta, casa, né? tá? E antes da pandemia era mais barata? A pandemia afetou isso aí? Esse custo muito? Antes da pandemia, certeza, né? já tá vindo há uns 10 anos assim, elevando os preços, tá? A pandemia piorou, os preços aumentaram, porque faltou muito material aqui. Uhum. Então, faltou material. Teve o negócio dos caminhoneiros aí também no Canadá, né? Que atrapalhou, não teve? Um lance lá de greve dos caminhoneiros? Teve, mas não atrapalhou. Não atrapalhou isso aí, não? Político, melhor a gente nem discutir. É uma sacanagem com os caminhoneiros aqui que fizeram aqui Mas vamos mudar de assunto. Daqui a pouco a gente fica parte, né? Não. E o duro é que nessa mudança de assunto a gente nem pode esquecer muito, né, cara? Que a maior parte do nosso negócio tem a ver com caminhão, cara. Bem isso, cara. Não, parou o caminhão, para tudo. Sem sombra de dúvida. A gente sofreu bastante aí com o negócio de paralisação de caminhões com o cimento. O cimento não chega, não para tudo, para a obra. Trava tudo. Mas e aí? Então, daí você fez toda essa parte da Holcim, passou por todos os setores, assumiu região, trabalhou, fazia 12 a 15 mil mês lá, e aí depois você migrou para Supermix, foi isso? Não, antes disso aí eu recebi uma proposta da Engemix. Ah, sim. Na verdade, assim, nesse processo que eu tava lá, eu recebi algumas propostas da Engemix, até a última que eu aceitei, inclusive, foi junto com o Roberto Pires e com o Mário Walker, que eles também tinham ido para lá. E continua a mesma escala, o Roberto como gerente, o Mário como meu gerente, e eu, na sequência, fui para lá nesse modelo. Aí, essa época aí, a gente trabalhou no Sul, né? Rio Grande do Sul. Eu fui para tocar a parte de Porto Alegre, né? Depois a gente fez a montagem, mudou a filial para o outro lado do Rio, que já pertencia a Canoas, e teve muita coisa acontecendo nesse meio tempo, né? Tinha a reestruturação da própria Engemix acontecendo, né? Tinha uma reestruturação de mercado acontecendo, a gente estava passando por um momento
meio tenebroso aí, estou falando de 15, 16, 17, né? Que a gente passou por um momento crise econômica tenso aqui no Brasil, grande, né? E isso aí foi extremamente desafiador, né? Investimento milionário acontecendo numa filial nova, investimento na região parando, dificuldade para angariar volume, né? Então foi meio complicado. Esse é um desafio, né, para as concreteiras, né, cara? Quem vai começar um projeto novo, principalmente essas grandes empresas, né? Eles não pegam recurso próprio, eles captam recurso, bancos, tal, investem, compram os caminhões, montam. E você conta com volume para poder pagar esses equipamentos. Exato. E ganhar dinheiro. Na verdade, é cobrado, né, cara, mensalmente. A frota é descontado, né? Porque você tem lá, quando você faz a análise financeira, né? O EBITDA, que é justamente a depreciação e amortização, sai do seu custo, do custo de cada filial. Né? Por isso, quando você falou ali atrás, é extremamente importante ter tudo planejado, orçado, o que vai fazer. A gente faz isso daí. Quando a gente trabalha nessas grandes empresas, cara, a gente tem algumas etapas, né, para fazer. Você faz um Fimplan, que é um planejamento financeiro dos próximos 5 anos. Aí depois você vai fazer o budget do ano corrente. Aí depois você vai fazer o forecast, que é uma revisão desse budget. E depois você faz o rolling forecast, que é a revisão mês a mês daquilo. E aí depois você entra de novo na sequência, faz uns 4, 5 planejamentos durante o ano. Quando você começa a subir o grau de gestão nas grandes empresas, você começa a planejar demais o que você precisa fazer. O duro não está em planejar o que você precisa fazer, né? Isso é fácil. O duro é entregar o que você planejou. Sim. Que para conseguir entregar o que você planejou, você precisa conseguir traduzir isso, né? Esses números, em ações. Para quem? Para que a sua equipe consiga fazer o passo a passo. É que geralmente, né? O planejamento é lindo, né, cara? Tá tudo certo. Desculpa, entendeu? Dá tudo certo, não tem muito... Mas daí quando você começa a executar o planejamento, começa a aparecer os BO, né, cara? Aparece, BO tudo lá. Cara, você vai, sei lá, você começa, você tem um planejamento inteiro, do nada aparece uma pandemia que para tudo. Porra, ninguém prevê uma pandemia em planejamento. Ou do nada começa a chover numa época que não estava previsto chover, porra. Entendeu? Acontece. Chove em um dia, eu quero para chover no mês, alaga só. Aí o que é importante é você saber o que você tem de diretriz. Né? Você ter claro qual que é a diretriz que você tem, qual que é a meta que você tem que entregar. Tanto que o pessoal que trabalha mais na gestão fala, o bom gestor não fala em reais, ele fala em margem. Né? A gente fala em margem. Qual é a margem que eu tenho? Sim. Porque se aumentar o volume, eu vou ter aquela margem. Se diminuir o volume, eu vou ter aquela margem. Sempre proporcional. Tem que manter àquilo. essa margem. E qual é o plano de ação que eu tenho para atuar nisso? Isso é para fazer uma recuperação financeira dentro da empresa, isso é para fazer uma estratégia de recuperação de volume, isso é para... Cara, você tem que ter o planejamento, qual que é a sua métrica, qual que é o seu direcionamento, o que você precisa fazer, como que você pode fazer para garantir que isso aconteça. Quais são as ações que eu posso fazer hoje, depois que eu estou numa situação confortável, se eu falar no nosso universo aqui de concreteiro, para melhorar a minha rentabilidade no negócio? Cara, eu vou falar com o meu consultor técnico para ver o que eu consigo fazer. Se eu melhorar a minha amostragem né, de CP para diminuir o meu desvio padrão, se eu tenho desvio padrão menor, eu tenho uma confiabilidade maior no que eu estou entregando. Se eu tenho uma confiabilidade maior no que eu estou entregando, eu consigo diminuir o meu fator de uso de cimento por metro cúbico. Não é isso, Marcelão? Isso daí a gente começa a trazer recurso para o nosso caixa, fortalecer a empresa para conseguir traçar novas estratégias e novos planos. Renato, eu tenho uma dúvida com você, como você tem muita experiência assim, em várias empresas, em regiões diferentes que você trabalhou, eu acho que é legal passar para quem é concreteiro que está assistindo esse vídeo, mais ou menos, em média, quantos metros cúbicos uma betoneira tem que fazer por mês para mais ou menos equilibrar a conta de uma central? Cara, vamos lá. Isso daí, assim, a métrica básica que a gente faz é que essa betoneira produza entre 21 e 24 metros cúbicos por dia. Por dia. Tá? E que esse dimensionamento da frota para produção eu tenha pelo menos 20% disponível para manutenção preventiva. Fazer concreto, né, já não é fácil. Fazer concreto rentável é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você precisa preparar. Então, eu preciso pensar na minha parte de programação, qual é o volume que eu tenho,
qual é a quantidade de betoneiras que eu preciso ter para atender esse volume de forma que seja rentável, ou seja, que eu consiga dar pelo menos 3 viagens com equipamento por dia e que eu consiga parar 20% da minha frota todos os dias para fazer uma manutenção preventiva. Porque toda vez que eu faço a troca preventiva, o meu custo é muito menor do que eu fazer uma corretiva. E o sonho de toda a concreteira é conseguir chegar na preditiva, que é planejar o tempo de uso e ter isso mapeado por orímetro, falar, olha, agora eu preciso já está entrando na época de eu trocar o disco de embreagem por tempo de uso, preciso trocar o redutor por tempo de uso, já programar a parada para fazer a manutenção. Né? Não identificar a necessidade de troca numa até preventiva. Muito menos quando você entra numa corretiva. Quebrou, aí eu tenho que arrumar. Não, esse é o pior. Até algumas das grandes concreteiras aí que tem no Brasil, elas trabalham com o ROI, né? Do equipamento. Quando ele no gráfico ele começa a cair, os caras já vendem e já compram equipamento novo, porque daí é que ele sabe que só vai depreciar e começar a dar cada vez mais manutenção, né? Exato. Agora, assim, quando eu falo um pouco da Holcim, o nosso benchmarking vem do Equador, né? Voltei a trabalhar lá. Por um minuto eu voltei lá, vocês perceberam. Né? Vem do Equador. No Equador, cara, os caras têm uma cultura completamente diferente. Porra, quem que é o Equador na economia do mundo, né? Cara, é um paizinho pequeno, é uma economia muito pequena. Mas a expertise que eles têm para fazer concreto, para conseguir produzir em plantas de agregado e produção do cimento, eles replicam isso para o mundo. A Holcim utiliza lá como foco, como espelho de boas práticas. E lá eles utilizam caminhão MAC, muito caminhão MAC. E você olha caminhão de 20 anos deles lá, os caminhões rodando perfeito. Cara, inteiro. O caminhão não tem sujeira. O caminhão é limpo, tá certo. Lá tem outra característica. Eles usam central, a misturadora, né? Então o concreto já cai pronto para dentro da betoneira. É uma outra pegada. Aqui, se a gente usar isso daí, a gente paga IPI, né? Porque aquele produto industrializado, misturado dentro da betoneira, como se fosse pré-moldado, né? Ridículo. Não, mas exato, cara, palavra boa. Desculpa, cara, esse é outro gancho, Marcelo, mas no Brasil é isso. Você pega agora o sorvete, não é mais sorvete. O chocolate não é mais chocolate. O bombom não é mais bombom. O bombom é sabor chocolate, entendeu? O bis virou wafer. É em cima disso que você tá falando. Esse é o misturar no caminhão. Abre mão de uma técnica excelente para misturar. Por causa de imposto. Exato. Você economiza cimento se você tem um misturador. Então, exato, cara, porque você tem uma confiabilidade melhor no processo, né? Você consegue confiar. Melhora o processo, e aí a gente tem que abrir mão da parte técnica por causa do imposto, é um negócio assim. É absurdo, cara, é absurdo. Absurdo. A gente tem que abrir mão de muita coisa no Brasil. Tá certo que também a gente precisa aprender a trabalhar com isso, viu? Eu não sei se você é da época, Renato, da Concrepave, se você lembrar. Sim, eu sou também, Marcelo. Pra mim sempre foi excelência em caminhões, então tinha caminhão de 15 anos usando lá e era zero caminhão. Porra, Marcelão, não fala desse jeito, cara. Você falou pra ele, não sei se você é da época, e eu também sou, cara. Mas cara, a diferença é que você tem cabelo ou não, a idade deve ser mais deixar bem claro que eu não sou dessa época, não. Os caras estão tudo velho, eu tô novo, velho. Tô brincando, sou 3 anos mais novo, só que ele lembra também da Concrepave. Concrepave. Ixi, a gente é da época das betoneirinhas de quantos, né? 7 metros, né? 5 metros cúbicos. Vamos parar de falar que vai começar a falar de betoneira concorrente, vai começar a denunciar. Eu ia falar isso agora, cara. Eu ia falar, não, os redutores, os primeiros que quando eu acompanhei lá, era corrente, assim, ó. Igual corrente de bicicleta, né? Com coroa. Em maior escala. Cara, bomba de tromba, né, Marcelo? Evoluiu muito, né, o nosso setor, mas tem que evoluir muito mais. E o nosso objetivo aqui no podcast, no Podcreto, é isso, é levar nível de consciência da galera, ajudar o pessoal a entender mais da prática, das boas práticas, né, o que leva a gente ter economia de material e ganho de qualidade, porque você consegue ter os dois, você consegue elevar a sua qualidade e economizar no custo, se você tiver um planejamento, uma conversa, exato. Realmente ter os seus parceiros dentro do negócio, sabe? Eu não gosto de pegar obra como concreteira,
que vai ter outra empresa junto fazendo o mesmo serviço, que eu não gosto, eu não me sinto confortável. Porque eu acho que o concreto é uma coisa muito íntima da obra e você tem que estar com uma conversa muito apurada, você tem que estar com os traços muito bem apurados. E se acontece algum problema, se o cara não tiver um mapa de concretagem confiável... Mapa de rastreabilidade. Quem que forneceu o produto errado ou não? Claro que eu entendo lá das construtoras que não querem muitas vezes ficar na mão de uma concreteira, mas isso é ruim. Você tem que procurar ter seu parceiro para aquela obra, pelo menos, não precisa ser para a vida inteira, mas para aquela obra você fechou um contrato de prestação com cláusulas de reajuste baseadas no custo de insumo, que é o justo, né? Subiu o cimento, você vai reajustar o preço do concreto de acordo com o que subiu com o cimento. Exato. Baixou o cimento, você vai baixar o preço do concreto. Essa eu nunca vi, mas a teoria é essa. A teoria é essa. Eu já fiz isso. Lá na Superba, a gente já fez, a gente já baixou o preço. Na verdade, você ganha margem para negociar, né, cara? Você ganha essa margem para negociar. Todo mundo tenta segurar, né? Não é fácil ganhar. Só que em obras específicas de alto volume e onde todo mundo senta na mesa aqui e acerta atender a obra juntos. Então, vai ser utilizado o mesmo traço, o mesmo material, né? Enfim, né? Renato, você viu que o tempo passa rápido aqui nessa mesa aqui. Nessa mesa aqui o tempo voa. A gente tá vendo isso agora, né? Estamos começando aí e tá vendo que aqui vai passar muito rápido e alguns convidados vão ter que retornar algumas outras vezes aí pra continuar a história, né? Boa. Então, você quer falar alguma coisa? Eu falo pro Renato. Não, só antes da gente encerrar, eu queria que você desse alguma dica pro pessoal nessa experiência sua, do que eles têm que se preocupar mais antes de pedir um concreto ou de fazer uma concretagem. O que você acha que a galera tem de uma coisa simples que pode ajudar eles aí a não ter problema? Uma coisa pro seu João que vai comprar o concreto hoje não vai comprar mais, mas uma coisa que ajude ele a pedir corretamente esse concreto, entendeu? Sim. Bom, se ele for fazer um contrapiso no quintal dele, por exemplo. Na verdade, eu não vejo muito problema quando a gente vai falar do concreto, né, pro seu João, né, pro seu Zé, que vai fazer a lajinha de casa, né? Esse concreto não é o que vai dar grandes problemas, né? Ele vai acelerar muito o processo dele. Ele vai conseguir ter um desempenho muito melhor do que ele virar na obra, na latinha de concreto e fazer a laje dele, né? Ele vai ter um desempenho muito melhor. Eu fico um pouco preocupado mais quando a gente começa a aumentar a dimensão dessa obra e a gente começa, assim, ter já uma responsabilidade técnica, ter profissionais técnicos de edificação, engenheiros recém-formados, arquitetos que estão acompanhando a obra. E esses, sim, às vezes começam a despertar um grau de atenção. Não se apegue única e exclusivamente no custo do material. Tenda a entender o que ele precisa de projeto e qual a melhor solução para a obra dele. Né? As concreteiras têm o departamento técnico, as concreteiras têm um departamento comercial, tem sempre alguém que vai conseguir explanar um pouco mais sobre a necessidade específica que ele está solicitando e aí sim conseguir fechar um conjunto e fazer um bom atendimento para a obra. Esse a grande chave do negócio, né? Você ter a humildade de entender que você não conhece tudo, e que você tem especialistas e que somos parceiros, né, desde o pequeno construtor ao grande construtor, em dar a solução mais adequada para a obra. Procura a concreteira, conversa, mostra o seu projeto, vê qual é a especificação que você precisa para ter a solução ideal para o negócio que você precisa. Tomando posse aqui do jargão do nosso querido João Kepler, colhem quem sabe, né? É isso. Colhem quem sabe. Exato. Exato, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma a gente admitir que a gente não conhece um tema, né? E colar em quem conhece esse tema para realmente ajudar a gente, né? E realmente a gente pensar em se ajudar mais. Exato. Não é só o financeiro. Traduzindo isso aí pro chão de fábrica, eu tinha um chefe que falava, piso onde eu piso que você não afunda. Ele dava 2 de mim. Isso aí, cara. Cara, pra dar 2 de você, o cara, tipo, era, o cara era grande. Mega gigante, né? Fala aí, pessoal, Renatão, o seu Instagram aí, pessoal seguir você. Vamos lá, meu Insta é @Renato_Fabro. Renato Fabro também, LinkedIn. E
Do mais, é isso aí. Não tenho uma vida muito ativa na rede social, mas pretendo começar a movimentar um pouco mais isso aí agora. Maravilha, show de bola, isso é importante, bola, cara. né? A gente tava Obrigado, viu, Renato? pra finalizar, isso aí que você falou da rede social, deixando aí pra galera, a gente produzir mais conteúdo de qualidade, sabe? Porque os nossos filhos estão vendo só coisas ruins, porque quem tem qualidade não produz. A gente até tava num curso de gestão e influência lá no pessoal da SME, um abraço pro pessoal lá, o querido Lucas Amadeu, que a gente entendeu a dimensão disso, né? A gente é muito egoísta hoje por não estar produzindo conteúdo de qualidade, não estar ajudando o pessoal. Mostrando o que você sabe, mostrando o que a gente sabe, né? Compartilhando informação. Queria agradecer muito a presença sua, Renato, dizer que foi muito boa a conversa, muito enriquecedor o papo. E, cara, obrigado demais por você ter cedido esse tempo pra gente. Agradecer meus companheiros aqui também, o Diego, o Marcelão. Agradecer a Deus aí por permitir a gente estar aqui com a gente, toda a nossa família que apoia. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Não, calma aí, Obrigado. Galera. Não esquece de curtir a página. Ativar o sininho. Tá? Podcreto. @Podcreto no Instagram, Podcreto no Facebook, Podcreto no YouTube, Podcreto. Segue a Superbase Beleza? também, galera. Superbase Concreto, @Superbase Concreto. Eu, @Diego.delarrua, Juan.delarrua. Marcelo, qual que é o seu? Marcelo Terra. É Marcelo Terra só, junto mesmo, né? Beleza, galera. Tá Então joia? é isso. Obrigado, Valeu. gente. Obrigadão. Gente, Valeu, obrigado. Renato. Valeu. Abraço. Até mais. Tchau. Podcreto.